Oi, Karen. Oi, Tudo bem? tudo bem? Você vai ser a primeira pessoa dessa série de entrevistas que eu estou pensando em fazer. E antes até de eu te apresentar e de eu contar um pouco, da gente poder contar como que a gente se conheceu e tudo, eu queria que você fizesse uma autodescrição. Depois eu vou fazer uma autodescrição minha. Bem, eu me chamo Karen Miller. Portanto, pelo meu nome você já pode perceber que eu sou de origem bastante europeia, né? Minha mãe é dinamarquesa e por pai de pai o Müller, eu sou descendente de alemães. Eu tenho uma contradição muito grande, porque apesar da educação europeia, eu sou carioca. Então eu tenho uma contradição entre uma pessoa solta e lúdica de um lado, com a pessoa muito regrada e organizada do outro lado, tá? Então tem essa contradição, mas que eu acho que é boa também, porque de uma certa maneira isso te dá um comportamento diversificado, tá claro? Sou branca, né? Como você pode ver. Hoje em dia me visto de jeans e camisa, ou camiseta. Então é onde eu me visto hoje em dia. Apesar do armário ter vestidos, eu não me lembro a última vez que eu botei um vestido. Então cada vez eu estou ficando mais me importando um pouco com essa questão da roupa, de vestir, né? Eu já não uso mais sapato de couro, só uso sapato molengo, que o pé não mais quer saber de sapato duro. Então tem uma série de coisas assim que a gente vai um pouco, vai envelhecendo e também o corpo vai ficando mais acomodado com a gente mesmo. A gente não precisa fazer mais nada pelo outro, tá? Então é a gente pra gente mesmo, essa coisa é uma coisa de... Eu acho um crescimento. Não é uma coisa egoística, não é uma coisa auto coisa não, mas é uma coisa de estar mais tranquila com você mesmo. Né? Tá bom. Eu vou fazer também a minha autodeclaração. Eu sou a Patrícia de Pernambuco. Eu tô com uma camisa bem colorida, coincidentemente, né, Karen? Camisa também. Uma camisa bem colorida. Eu tenho os cabelos castanhos, eles estão presos. Eu uso um óculos coloridinho, laranja e azul, eu acho. Eu tô com um brinco pequeno e um pingente em forma de espiral, que eu fiquei sabendo, fui pesquisar hoje. É um símbolo que tem a ver com desenvolvimento, muito interessante, e cura. É um pingente vindo da África do Sul. Foi um presente? Foi um presente, tá? Que legal. A Karen foi minha professora na minha formação profissional em eutonia. E foi minha professora na área de movimento. E foi uma pessoa muito importante na minha própria formação como eutonista. Mas como não sou eu que estou em olhar aqui hoje, é a Karen, então eu vou pedir para a Karen contar um pouquinho para a gente, Karen, como foi que você chegou na eutonia? Aliás, antes disso, antes de você me dizer como você chegou na eutonia, eu vou pedir para você, eu vou repetir essa pergunta no final da nossa conversa. Mas eu gostaria que você me dissesse de pronto o que é a eutonia para você. O que é eutonia para mim? Eu acho que é uma maneira de você conhecer o seu corpo numa totalidade. E com isso não é só uma questão de saúde. É uma questão de autoconhecimento e de autopercepção e também de, digamos, você tem uma presença de você mesmo. Sabe? Você sabe quem você é. Também, por incrível que pareça, você ter um corpo reconhecido te dá muito mais presença de você com você mesmo. Não importa que você tenha mais presença com o outro, mas o importante é a presença que você tem com você mesmo. E também acho que isso é um conhecimento duradouro, não é um conhecimento que vai de um dia para o outro. Né? Eu estava justamente comentando que o fato de eu ter tido um problema de articulação, a questão de 1 ano e pouco, meio atrás, me trouxe novamente uma nova percepção, uma nova maneira de estar no meu corpo. Né? E isso é importante, super importante, você estar o tempo todo com você.
E também eu acho que essa percepção que você tem de você também te obriga, profissionalmente também, você ter uma melhor percepção do outro. Um bom eutonista, ele tem que se conhecer muito bem para conhecer o outro. Claro. Para poder realmente não é questão só do toque, do olhar, né? Mas é uma coisa mais silenciosa, ou mais, digamos, como é que eu diria? Mais perceptiva mesmo, né? Tá? Mais experiencial, Pois talvez. é. Então agora me conta um pouco, como que foi a sua trajetória até chegar à eutonia? Eu queria falar um pouquinho de como eu era com criança, que eu acho super importante, que eu tive o privilégio de ter uma infância muito boa, porque eu nasci numa vila, quer dizer, praticamente morei lá logo, nenê, tá? Numa vila em Icaraí, em frente à praia. Então eu fui uma criança que brincou muito na rua, uma criança que brincou, o fato de morar numa vila, as crianças tinham uma vila para brincar, claro, né? E poder ter uma praia na frente, se você atravessar a rua, você tem uma praia. Então a parte de movimento, de coisa, desde criança, né? Então esse conhecimento lúdico que eu tenho do corpo, eu acho que é uma coisa que favoreceu muito para que eu, de uma certa maneira, fosse buscando, dentro da minha história, algumas coisas que inconscientemente eu acabei chegando à eutonia, vamos dizer, não é que eu queria ir para a eutonia. Houve toda uma trajetória na minha vida que acabou me levando para a eutonia e eu acho que é fundamental, foi fundamental para mim, profissionalmente e muito mais como construção pessoal de mim mesma. Eu acho que isso é super importante, a gente saber que a gente tem a eutonia para a gente, principalmente para a gente, e para mim e para o outro, né? Profissionalmente para o outro. Essa eutonia para você é fundamental. A Guia Alexander sempre promulgava isso, né? Que a Pois eutonia tem que passar pela gente claro. para poder... Esse autoconhecimento que você tem é fundamental para que você possa entrar em contato com reconhecer o outro, conhecer o outro, né? Aí eu vim para São Paulo, né? Meu pai era paulista, vim para cá. Aí uma série de circunstâncias na minha vida muito difíceis, familiares, não sei o quê. Eu terminei o colegial, morei 3 anos nos Estados Unidos com minha irmã, voltei, casei, tive 2 filhos. Mas eu estava devendo a universidade, porque quando eu terminei o colegial eu queria ir para a universidade, tá? E eu sempre fiquei devendo isso. E, na verdade, você mesmo. Fiquei me devendo ir para a universidade. Então, eu resolvi fazer cursinho para a universidade e em 1970 eu entrei para a ECA, da ECA, né? Sou 4ª turma da ECA. Tá? Em qual curso da ECA, Karen? Na verdade, naquele momento, quando entravam 100 alunos. E o primeiro ano era um ano de demonstração de todas as áreas, de todas as linguagens lá dentro. Para quem não é de São Paulo, é importante explicar que a ECA é a Escola de Comunicação e Artes da USP. Pois é. Que é a escola que reúne as áreas ligadas e é uma escola às artes. Recente, né? É uma escola do final dos anos 60, né? Tá? E naquele momento, primeiro ano, era um momento que você... E eu, quando eu entrei, eu queria fazer televisão. Porque eu acho que tem uma coisa de educadora comigo também, de formação, né? Tá? Eu queria muito ligar à TV Cultura, que tinha uma área... Era muito interessante naquela altura, uma área de educação. Mas logo me apaixonei pelo teatro. Quando eu comecei a entrar em contato com as várias linguagens, me apaixonei pelo teatro. Então, optei pelas artes cênicas, né? Fui fazer teatro. E dentro do teatro, eu fui aluna do Celso Nunes e eu vi que a área corporal é a hora que eu... Engana como é que a vida vai te mostrando. Você não procura, mas as coisas vão acontecendo de uma certa maneira e você vai... Será que ele vai buscar ou será que as coisas vêm pra gente? Eu não sei muito bem. Você fez balé na infância, não? Não, eu até quando eu era criança eu queria fazer balé, mas acabei nunca fazendo, tá? E logo quando eu entrei, quando eu fui, no segundo ano foi fazer as artes cênicas, eu vi que a área de corpo é que me interessava. Então logo eu fui fazer a Maria Dustas, fui fazer lábano com a Maria Dustas, tá? Que foi uma coisa muito importante. Tanto é que eu tenho até hoje um grupo na minha casa somos 4 senhores e senhoras labarianos que nos encontram uma vez por semana para dançar ainda, tá? Né? E... Vocês se encontram para dançar ainda? Toda semana? Toda semana. Tudo bem que a gente conversa um pouco mais do que dança hoje em dia, normal, né? Tá?
Mas, de uma certa maneira, foi fundamental, inclusive, acho que foi em, acho que foi em 76, eu sou ruim de data, 76, 77, nós fomos um grupo para a Argentina para fazer um curso com a Patrícia Stockley. Ia dar um curso intensivo de uma semana, fomos todas para lá, não sei o quê. E a Gerda Alexandra tinha estado lá, tá? E a Patrícia logo falou, sempre é uma pessoa muito honesta, né, tá? Isso é daltonia, tá claro? Então ela foi ela dando... estava trabalhando com vocês. Claro, né? Dentro do curso ela palavra. Então a gente viu algumas experiências de daltonia, né? Que ela tinha acabado de aprender também com a Gerda Alexandra, né? Isso foi muito importante porque, de uma certa maneira, eu percebi logo... Eu sempre achei que a daltonia é uma maneira muito inteligente de trabalho corporal. Não é um trabalho mecânico, é um trabalho perceptivo, inteligente mesmo, de você buscar o seu espaço interno, tá? Então, eu sempre conto que um dos exercícios muito interessantes, quem estava deitado, só com o dedo na... Você quer que eu conte isso? Quero. Né? Com o dedo no chão, né? E ela pensou para a gente, só com o dedo, empurrar levemente o piso. Sim. E com isso eu percebi que esse mínimo coisa, como eu percebia todo o movimento pelo meu braço, chegar até as minhas costelas, tá claro? Então eu falei, gente, o que é isso? Que sutileza é essa que o corpo tem? Quer dizer, entrar em contato com essa sutileza do corpo, para mim foi fundamental. Então, evidentemente, a gente, logo eu falei, é por aí. E naquele momento começaram a vir os daltonistas para o Brasil também, e dar oficinas, é claro. Então eu fiz várias oficinas com a Berta, com uma outra que estava lá nos Estados Unidos, não me recordo o nome agora, tá? Joyce. Né? Joyce? Era Joyce, pois é, era Joyce, pois é. Joyce Né? Medeiros, pois né? é. Tá? Então foi muito fundamental e evidentemente quando se criou a escola, nós fomos logo lá para a Argentina. Em que ano a escola foi criada lá na Argentina? E eu acho que foi, eu sou muito organizada, 88, 89, alguma coisa assim. Então, desde 75, 77 eu faço eutonia, vamos dizer, né? A formação eu fiz no final dos anos 80, claro, né? Tá? Mas, só, desculpa te interromper, do que eu me lembro, porque Sei, eu era uma menina naquela época, a Berta veio algumas vezes seguidas para poder preparar, né? Várias vezes, de várias oficinas, quer dizer, daquele período de 70 e pouco, várias vezes vieram para cá, claro, que é muita oficina. Até uma das coisas da eutonia que teve aqui no Brasil foi quando foi fundar o Sesc Pompeia. Tem uma oficina muito grande de eutonia, tá? Foi muito interessante. Então fomos um pouco por aí. Na fundação, né? Na abertura do Sesc Pompeia. O Sesc Pompeia teve uma oficina grande de eutonia, claro. Então com isso a gente foi sempre acompanhando, sempre presente, né? Tudo que acontecia em eutonia até a formação. E depois da formação eu abri um estúdio, tinha um estúdio de eutonia, e que para mim era muito bom, eu adorava fazer, sempre gostava de fazer, e profissionalmente era uma coisa que estava repercutindo bem naquele momento, eu tinha muitos alunos naquele momento. Mas acontece que aí abriu um concurso na USP. E eu acabei fazendo o concurso para ser professora da ECA, porque eu já tinha formação lá, tá? Entendi. Né? Então eu acabei, acho que em 97, alguma coisa assim, fazendo concurso para a ECA, tá? Aí eu passei no concurso e fui aos poucos ser professora lá, tá bom? Isso em 96, 97, por aí, tá? Eu não me lembro muito bem. Mas isso foi fundamental, mas ao mesmo tempo isso me ocupava um espaço, meu trabalho era menor. Felizmente eu acabei, por sorte, tendo no início do ano 2000, fazer uma casa em que tinha um estúdio. Então para mim facilitava, eu podia dar algumas aulas em casa e continuava como professora da ECA, né? E como professora da ECA, na área corporal, eu trabalhava com eutonia. Então os alunos todos de teatro da ECA, durante 10, 12 anos, tiveram eutonia durante 3 anos, praticamente. Trabalhava no primeiro, segundo e terceiro ano, tá claro? Tá? Então isso foi muito importante, tá? Eu já me aposentei da ECA já faz uns 15 anos. Não, mas vamos voltar um pouquinho. Tá legal, legal, tá. Quando eu te conheci, você tinha acabado de entrar na ECA. Eu entrei na formação de eutonia
97. Em 98. Ah, então 98, pois é. Mas você já estava na ECA. Mas, pois é, tá legal. Trabalhando na ECA. Conta para mim um pouco como foi esse movimento, porque eu tenho na minha memória muito forte gravado a importância que foi esse período para a eutonia da tua presença na USP. E eu acho que foi muito importante no sentido, primeiramente tive aluna, até a Andréia, por exemplo, foi minha aluna, veio se formar em eutonia, né? Uhum. Eu estava até me contando que recentemente encontrei 2 alunos, foram meus alunos há 15, 20 anos atrás, e vieram falar comigo, lembrando de mim como professor de eutonia, claro. Então isso é importante, como ficou para esses alunos também da ECA, é importante ter vivido a experiência em eutonia, né? Tá? E como você sente, Karen, que era, porque a gente percebe que no campo do teatro existe talvez um mito, não sei, posso estar errada, Fernando, você me fala, de que o trabalho corporal para o ator tem que ser um trabalho dinâmico, intenso, com força, com resistência. E a eutonia, não que ela não trabalhe essas questões, mas ela trabalha por um outro registro. Como era a receptividade desses alunos e como você conseguia conduzir o trabalho que eu me lembro que era dado no primeiro ano, né? Primeiro, segundo, terceiro. Trabalhava 3 anos. Ah, você trabalhava 3 anos com eles. Tá? Uhum. E é interessante que a turma era dividida, então eu tinha aula de 8 às 10 com metade da turma e outra de 10 ao meio-dia com outra metade da turma. Então era muito bom, era muito condensado, vamos dizer, né? Tá? Uhum. E também, na verdade, tinha outros professores que davam trabalho corporal, que era a parte mais da técnica de teatro mais forte, né? Uhum. Tá? Então, eu também tinha essas 2 experiências, tá? Entendi. Então, eu acho que não havia contradição. Entre os professores não havia uma contradição entre um e outro, tá claro? Sim, tá? sim. Eu acho que, de uma certa maneira, eu estava no meu campo, ele no campo dele, e os alunos faziam, digamos, as integrações necessárias disso, né? Tá? E eu sei que você é uma estudiosa de jogos, né, em teatro. Dos jogos Sim, teatrais. na verdade, pois é. Trabalhou muito com jogos teatrais por causa da Joana Lopes, né? Então, tinha um período também na minha vida em que eu também fui professora do Grupo Arte. Trabalhava com crianças, o Grupo Arte era uma escola de teatro e educação fundada pela Joana, mas a Joana, naquela altura, quando eu fiz a formação do Grupo Arte, a Joana estava morando em Londrina já, então quem deu pra gente foi a Cláudia Badra, tá? Cláudia? Acho que Badra, eu sou Badra. tá? Que agora está morando na Argentina, está morando na Espanha, tá? Então, fiz a formação e também, quando a escola, tinha uma escola e eu dei aula para crianças há muito, muito, muito tempo lá. Crianças e adolescentes também. Dava aula de teatro? De teatro. Mas bem essa coisa também é muito jogo, né? Então essa coisa lúdica, eu acho que também é importante a gente pensar que o trabalho corporal também tem que ter uma coisa lúdica, sabe? A gente tem que ter uma pesquisa livre, uma pesquisa generosa com a gente mesmo, sabe? De buscar. Porque esse lúdico também que eu tenho desde criança, né? Do corpo lúdico, da coisa, acho que facilitou muito de não entrar numa área rígida corporal, claro. Sempre uma área de pesquisa, né? Essa parte, mesmo na ECA, por exemplo, toda a parte de contato era muito divertida, procura fazer um tipo de um jogo mais divertido, né? Na hora que eles saíram do chão para se integrar, sempre tentava fazer uma coisa mais lúdica mesmo, mais engraçada, né? E você acha que a tua relação com a Maria Dushnis, que era uma labanista, a maior labanista brasileira, né? Pois é. Labanista, assim que vocês chamam? Labaniana? Eu acho que é labaniana que se fala. Por aí, sei lá. É bom, Não mas tem são as importância. pessoas que estudaram Não faz diferença, né? não faz diferença. Eu sei que a Maria Dushnis era uma pessoa que tinha um trabalho muito voltado para as crianças pequenas, né? Eu fiz um semestre de trabalho com ela, ano, não me lembro direito. Sei. E a minha memória mais profunda da minha experiência com a Maria Dushnis era justamente, aliás, acho que duas memórias muito fortes que eu tive. Uma era brincar de ser pedra. Pois é. Então essa experiência do corpo virar uma pedra pois é. foi muito interessante. E uma segunda experiência que eu
fiz uma brincadeira como se eu estivesse peneirando café, era alguma coisa. E dali surgiu um movimento. Pois é. Eu fiz 25 anos com a Ana Maria Dutra, um quarto de século com ela, né? E na verdade ela sempre tinha uma proposta, que era uma proposta de pesquisa mesmo. Pesquisa. Claro. Curiosidade, pesquisa. Sempre. Né? Toda a aula dela tinha, daquela maneira modesta dela falar, mas sempre tinha uma coisa muito interessante para a gente pesquisar. Sempre era uma aula, que ela era uma proposta na aula, tá? Isso é muito importante também. Não é uma coisa que põe a música e a gente dançava. Claro, dentro disso, sabe? Não era uma dança espontânea, espontaneista, não. né? Não é espontaneista. Na verdade, era um trabalho mais investigativo mesmo. Claro. É uma dança criativa que tem de uma certa maneira, tem um tema para você poder desenvolver ou a pesquisa para você poder fazer. Isso é mais interessante, claro. Seja nos planos, seja na ideia, seja como você falou, não me lembro, da pedra não me lembro no defeito, mas de qualquer maneira dá uma pesquisa para você fazer, claro, né? Tá? Foi uma pessoa muito, muito querida, foi uma pessoa muito importante para a gente, tá? Para muitas pessoas, né, cara? E a gente foi, quer dizer, justamente esse grupo que eu fui foi um grupo da Maria, que a gente quando foi para a Argentina fazer a Patrícia, Sei. é um grupo da Maria Lúcia, né? Tá? E você foi fazer a sua formação de autonia, voltando um pouquinho no tempo agora, lá na Argentina? Na Argentina, na primeira turma. Somos os 5 primeiros brasileiros que fizeram autonia, né? Tá? 5 primeiras brasileiras. 5 primeiras brasileiras, né? E aí vocês Ana foram Maria fazer Santos, Lúcia, né? Eu. A Miriam Dascal e agora a Silveira. Pois é, tá? Vou repetir para todo mundo entender bem os nomes. A Lúcia Sandler, Ana Maria Ferreira Santos, Guaraci Silveira, Miriam Dascal e eu. E Carla Miller. Tá. Então foi bom, porque eu acho que de uma certa maneira, agora a gente tinha um espaço grande na casa dela, também teve muito trabalho lá também, sabe? Vocês fizeram os estudos de autonia que tinha que fazer também nos intermódulos, ela tinha lá. alguns estudos também lá, então houve uma integração, vamos dizer, grande, né, entre a gente, de uma certa maneira, né? A Ana Maria Santos, por exemplo, trabalhava já trabalho individual e me chamou uma vez, eu me lembro de trabalhar com um aluno, uma pessoa tetraplégica, então uma série de coisas também que a gente trabalha. A gente tinha assim, uma certa comunicação, era bem interessante, tá? Sim. Tá? E você então trabalhou tanto com a eutonia de grupo e voltada para... Eu não gosto da ideia da eutonia como uma ferramenta para o teatro, eu sei que você Eu também detesto a não palavra gosta. ferramenta, você sabe, né? Acho que a ferramenta é uma coisa dura, não tem nada a ver com a eutonia. Mas vamos dizer assim, a eutonia como uma arte voltada para que o ator possa se pensar corpo. E na verdade, eu acho que é muito mais a minha área. Eu gosto muito mais de trabalhar na área de arte, né? Tanto com bailarinos como atores, e também na área, digamos, de educação de corpo. Sim. Com doenças muito graves, você sério, eu não tenho emocional para isso. Vou ser bem sério com você. Fico muito mobilizada, fico sem dormir, já tive crianças também hipotônicas e não sei o quê. Mas eu sinto que eu faço, entende? Eu atendo. Mas para mim é difícil. Tá? Talvez não seja o seu lugar de vocação, assim como né? eu gosto de trabalhar com mulheres grávidas, cada um vai buscando um pouco o seu caminho. Eu prefiro trabalhar na área expressiva. Né? Adoro trabalhar na área Mesmo expressiva. quando você recebe uma pessoa para um atendimento individual, do que eu me lembro da minha memória, quer dizer, eu trabalhei bastante tempo com você, com o grupo, né? E também vivi sessões individuais de eutonia com você. Mas eu me lembro que sempre nas sessões de eutonia individual não tinha um foco na doença mesmo. Eu tenho várias questões corporais, né, desde a infância, mas eu me lembro que não tinha um foco na doença, tinha um foco no conhecimento do corpo, na consciência corporal, num processo de autocuidado. Tinham também, às vezes, alguma coisa como umas imagens que apareciam. Eu nunca me esqueço uma imagem que eu tive no pescoço, no tornozelo, que era uma coisa que
que se relacionava. Então, acho que talvez esse seu olhar. Eu acho que a memória volta, quando você trabalha o corpo, volta a memória de muita coisa. Isso, claro. Fala um pouco disso. Eu acho super importante isso. Eu tenho uma experiência que eu acho super importante, quer dizer, da questão da memória. Uhum. Eu tratava de uma pessoa que é bastante conhecida. E ela tinha muito, quando eu trabalhava a parte dele, ela tinha alguns tremores. Um dia ela lembrou, ela não é brasileira, ela lembrou que em criança tinha tido terremoto. E ela tinha ficado com isso. Então, na hora que ela lembrou do terremoto, essa relação corporal que ela tinha ainda na memória do terremoto, ela depois disso nunca mais teve isso. Tá claro? Barato, né? Né? E eu acho que são coisas que como é que o corpo, como essa memória do corpo é super interessante, né? Sabe? A gente entender também que o corpo tem memória, né? Lembra de coisas, quer dizer, não passa pela área, digamos, conhecida, Não passa pela memória declarativa, essa que conta a respeito, claro, né? Passa pela memória experiencial. Pois é, especial mesmo, né? Tá? Então eu acho que isso é importante também saber que com isso a gente às vezes libera algumas tensões do corpo quando a memória volta e você consegue de uma certa maneira se descartar um pouco essas memórias, outras vezes as memórias não tão pesadas para o seu corpo, né? Elas te criam tensões ou criam alguns dados do seu corpo, né? Tá? O pessoal que trabalha com trauma hoje em dia, psicotrauma, e que trabalha numa perspectiva mais corporal, eles têm trabalhado muito essa negociação do trauma das sensações corporais. Então, estão trabalhando muito a partir das sensações corporais. E eu sinto que a eutonia tem muito para contribuir nesse processo, porque a gente mergulha numa qualidade de experiência da própria sensorialidade muito refinada, né, cara? Muito, muito. Eu acho a eutonia, brilhante. Primeiro que eu acho alta, como eu falei para você, altamente inteligente. Desde a minha primeira experiência com o dedinho, de empurrar o meu corpo todo a partir no pequeno empurrão, né? Focando a pressão num dedo, quer dizer, isso me trouxe, por exemplo, essa coisa de sabedoria do corpo, né? E como ele tem memória mesmo, né? Como é que ele vai reservando, como é que vai, né? Como é importante isso, sabe? Essa coisa de preservar o seu corpo dentro de uma memória. Como é que você constrói isso, né? Como é que você também constrói coisas boas? Estou falando isso, pegar uma memória que era uma memória, digamos, de um terremoto, que era uma memória difícil. Mas também você guarda memórias muito boas do seu corpo, tá claro? Lembranças muito boas também, claro, né? Sim, de momentos importantes, então, de momentos alegres. Como é importante quando alguém te dá um abraço, né, velho? Depois da pandemia, então, né, Karen? Eu passei a pandemia que quando eu encontrava alguém na rua, assim, de máscara, não podia abraçar. Claro. Eu pegava assim, abraçava, baixava e abraçava a cintura da pessoa. Porque assim era um jeito de poder ter um contato corporal. Que a gente ficou... Não sei se até com o seu filho também houve, assim, eu com meus filhos também, eu tinha um certo cuidado com eles, entende? Não, meu filho estava na minha bolha, eu cuidava da minha neta. Pois é. Meu filho também dentro da minha bolha. Não é cuidado com eles, eles também tinham cuidado comigo. Eu sei, claro. Porque circulavam muito mais do que eu, por exemplo, né? Não, eu não circulava e o Lucas também não. Mas a gente... Não, ali na nossa pequena família a gente manteve isso, mas foi um privilégio, na verdade. Foi um privilégio poder ter esse contato. Mas pensando nisso, né, até nisso, assim, durante a pandemia, como a eutonia pôde ajudar a gente, né, a atravessar aquele momento, porque a gente ter esse recurso do trabalho de pele, do autocuidado. É fundamental. E o próprio processo que a gente fez da eutonia na quarentena, que as pessoas tinham ali um horário para se encontrar e para se trabalhar corporalmente, né? Aquilo foi muito bacana. Olha, eu não sei dizer. Para mim é tão importante a eutonia que eu não quero, digamos, teorizar em cima, tá claro? Sim, é tão mais vivenciada, né?
eu estou mais inteira no meu corpo, né? E que eu acho fundamental, por exemplo, as pessoas terem um contato com o seu corpo que a eutonia propicia. Sabe? É fundamental isso, para uma saúde física e mental e afetiva com você mesmo. Acho que isso é fundamental. Karen, conta pra mim um pouco, porque eu me lembro que no período que eu frequentava o teu estúdio, você fazia um trabalho que era um trabalho de teatro com jovens. Você utilizava também da eutonia como recurso? Não. Quer me contar um pouco Na disso? verdade, eu participei de um projeto chamado Casa, Cultura e Cidadania, é isso? Casa, Cultura e Cidadania. Foi um projeto de trabalhar com regiões de favela, no estado de São Paulo, né? Muito carentes. Então, a Casa, Cultura e Cidadania, ela dava várias oportunidades na área de artes para as crianças, de 6 a 16 anos, tá? 17 anos, tá? E eu quer dizer, dentro com o grupo, eu criei junto a área de teatro, né? Tá? E pela minha formação, eu cuidava dos professores que iam trabalhar nas áreas. Então, eu coordenava os professores que trabalhavam diretamente com as crianças e com os jovens. Ah, tá? porque eram como se fossem agentes comunitários que você Então, o formava. projeto era meu, tá? Claro. E eles que trabalhavam com isso. Então, tinha a coisa do jogo com as crianças, tá claro, da questão do jogo dramático, né? Do jogo. E também eu sempre queria que o aquecimento fosse com a eutonia. Então eu dava para o professor, não era eutonista, mas eu dava para ele a percepção de sentar, de ficar em pé, então, que as crianças deveriam ter. E toda a classe tinha um esqueleto. Que barato. As crianças já entravam em contato com o esqueleto, tá? Então, um pouco... Claro que o professor não era eutonista, mas eu passava para ele algumas coisas de eutonia, né? Ele dava oficina para os professores, tá claro? Tá? E eram professores da rede municipal, estadual, Não. local? Eram pessoas que eram contratadas pela Casa de Cultura e Cidadania, tá? Claro, Entendi. tá? E isso era ligado a alguma instituição Então, do na verdade, Estado? era um trabalho mais ligado ao Ministério de Cultura. Ligado ao Ministério de Cultura. Claro. A verba vinha do Ministério de Cultura. Claro, Entendi, tá? entendi. Era uma ONG, então. Era uma ONG, tá? Tá? Como você fazia para ensinar esses professores A que gente não dava tinham? oficina para eles. Eu tive professores excelentes, tive muita sorte. Inclusive, eu acho, por Sorte. exemplo, que foi um trabalho Chama sorte isso. que ele ficou, por exemplo. Você pensar, por exemplo, que não me lembro se em Caconde. Em Caconde ficou um grupo, por exemplo, de Caconde agora, tá? Que o pessoal do interior não tem muita área de arte, não tem muito grupo de teatro, não tem muita coisa, né? Sei. Então, o grupo que ficou lá e fundou um grupo de teatro que tratava a questão do problema de droga com jovens, tá claro? Então, você foi deixando também, que eu acho que o mais importante nisso, é a semente que ele deixou, digamos, nessas comunidades, para que as pessoas de lá tomassem iniciativa e fossem buscar também, dentro da sua comunidade, um trabalho de teatro, tá claro? E também de outras artes também, tá? Sim. De artes em geral, não era só teatro. Não, eu trabalhava na área de teatro, mas tinha outras áreas também, tá? E também tinha educação física também, uma parte mais de alguns exercícios também de educação física, tá? Também Mais ligado assim a circo, também, essas coisas, ou educação física mesmo? Não, mais de exercícios mesmo também, tá? Mas uma coisa também mais lúdica também, né? Tá? Porque a educação física vai um pouco para a área da recreação, né? Pois é, tá? Nesse sentido. Pois é. Não recreação. Bom, deveria ir para Era uma das né? áreas, também era uma das áreas, né? Tá? Sim, entendi. E foi um momento assim que acho que a minha vida circulou muita coisa, se você pegar agora, né? Tanto na área de dança quanto na área de teatro, quer dizer, da formação acadêmica, né? Acabei fazendo uma formação acadêmica dentro da universidade. Então tem história, tem muita história, né? Tá? E você tem uma experiência recente, a gente vai falar daqui a pouco um pouco do teu trabalho com o movimento na formação, mas eu queria que você me contasse um pouquinho da tua experiência com o grupo de teatro Pé de Zamba. Como acontece? Com o grupo de teatro, digamos, da Andréia. Da Andréia? Da Andréia Soares. Da Andréia Soares, eu trabalho com o grupo, né? Isso. Né, o Pé de Zamba. Ela me chama, quando ela tem projeto, ela me chama ela é autorista também, mas para ela também é bom,
A gente também gosta de receber, né? Então, a gente gosta de receber também. A gente se aluno de vez em quando. E, então eu trabalho com grupo de teatro. É muito interessante. Eu dou aula de autoria mesmo para eles, tá? Tá. A aula de autoria... E eles, a partir da aula de autoria, eles fazem a criação do espetáculo? De uma certa maneira, eu vejo que o corpo é muito mais presente. Ah, É claro, é um corpo muito mais presente. uhum. Não tem movimento de graça. Sim. Não tem nenhum movimento pelo movimento. É um movimento, ele sabe exatamente o espaço que ele está ocupando. Entendi. E qual é o desenho dele no espaço. Isso é fundamental. Mas você não faz a criação dos gestos do teatro com eles? Não, você dá a aula de autoria? Não. Decididamente tem nada, não tem autoridade nenhuma. Nós somos, como a autoria, ela não é autoritária. A autoria não é. Muito pelo contrário, ela propõe o tempo todo para você se pesquisar, poder fazer e poder. E também lembrar que cada corpo é diferente, porque se eu der, digamos, no balé clássico, todo mundo faz com o mesmo tom, o mesmo movimento. Né? Num trabalho mais expressivo, cada indivíduo respeita as propriedades corporais dele, claro, os limites corporais dele. Né? Mas, de uma certa maneira, ele tem uma presença. Dentro da qualidade tônica dele, ele tem uma presença absoluta. Né? Tá? Então, isso é importante. E também perceber, você não mascarar as pessoas. Você deixar se apresentarem com qualidade, né? Dentro de uma possibilidade de explorar movimentos. Acho que isso é fundamental. Eu não gosto muito dessa coisa do mecânico, decididamente não gosto. Né? O que é para você, Karen, o estudo de movimento em eutonia? O que é estudo de movimento? Só para as pessoas saberem, na formação em eutonia a gente tem uma das disciplinas que se chama estudo de movimento. Né? Tem um trabalho de movimento que vai construir um estudo de movimento. Veja, o que eu acho fundamental, você tem duas etapas, digamos, dando uma aula. Primeiramente tem o espaço do piso, do chão, em que a pessoa fica deitada, ela fica deitada porque ela pode, por estar com o tom mais baixo, e pesquisando o seu corpo. Agora, é importante que esse corpo não fique parado. É importante que você leve essa pesquisa que você fez anterior no seu corpo para o movimento. Né? E a eutonia tem uma coisa interessante, que ela brinca essa coisa do dentro e do fora. Então eu estou no meu corpo, mas ao mesmo tempo eu faço contato com o espaço, eu faço contato com o outro. Então eu não é um trabalho solitário, né? Eu tenho o meu corpo, eu estou dentro do meu corpo, estou pesquisando meu corpo, movendo meu braço, da onde que ele sai, claro, mas ao mesmo tempo eu estou vendo o que está na minha frente, eu sei qual é a distância que eu tenho numa parede, tá claro? Então tem eu, exatamente o que eu acho interessante, eu com o outro no espaço, eu comigo mesmo, tá? Eu acho que o estudo de movimento é fundamental para você criar a pessoa numa totalidade, né? Como você sente que nasce esse estudo de movimento? Porque eu acompanho, né, na formação profissional atualmente e o estudo de movimento, como ele vai gerar uma expressão para o olhar do outro. Sei. A gente que fica bastante tempo nessa construção mais interna e tal, no momento em que o aluno ele vai criar um estudo de movimento para ser visto pelos colegas, pelos professores, etc. e tal, isso já cria logo um certo estranhamento, um medo, né, um apavoramento, que eu acho que tem muito a ver com a nossa escola, né, a nossa história escolar, de que ela é muito disciplinada. Na hora você está sendo observado para ser avaliado. Isso é complicado para qualquer situação. Então, claro. Conta para mim um pouco como você vê, como você resumiria em 3 frases o germe de um estudo de movimento. Não sei se é um germe. Eu acho que quando você está consciente de você mesmo, você tem muito mais liberdade expressiva. Claro. Né? Então, quando você faz para o outro, você faz de uma maneira que você está muito consciente do que você está fazendo. Mas quanto mais você está, digamos, tem o domínio daquilo que você está fazendo, você está mais pronto para mostrar a sua qualidade ou você como é. Claro. Né? Se você faz para o outro, tá? O domínio do movimento é para você com você e que o outro vai observar. Tá claro?
Não é para fazer para o outro. O outro, naquele momento, vai observar qual é, o que você pesquisou, o que você fez, aonde é que você chegou. Claro. Então, no trabalho clássico de dança, Sim. alguém cria um movimento e o bailarino, de alguma forma, repete o movimento. No nosso trabalho de eutonia e movimento, não é isso que acontece. O movimento surge da pessoa que cria o movimento. Totalmente. Mas ela tem algumas referências para criar esse movimento. Né? O contato com o solo, o contato com o espaço e o desenho com os ossos. Né? Eu acho que a questão de osso e articulação é fundamental. Né? Acho que a questão articular, por exemplo, eu acho fundamental para você criar alguma... Porque é importante também você perceber, porque as pessoas acham que o movimento grande que é expressivo, às vezes não, às vezes é um movimento pequenininho que é expressivo. Às vezes é você fazer isso expressivo, é claro. Né? Então, eu acho que essa coisa da... Eu sempre me lembro de um espetáculo de teatro que eu fui ver há muitos anos atrás, em que o ator ficou de costas para o público. Mas ele ficou com uma presença, ele tinha uma presença tão grande, ficar de costas, né, com uma coisa de escapa, não sei. Ele não precisava dar de frente, não precisava estar olhando ninguém, claro. E tinha tanta percepção da parte posterior dele e como ela estava sendo observada, claro, que isso me deixou muito impressionada, porque já até todo mundo, talvez até um pouco por eu ter estado muito tempo na Argentina e ter visto muito teatro argentino, que é outra qualidade, é claro. Eu acho que o teatro brasileiro um pouco exacerbado demais. Talvez até um pouco, como você falou, um pouco o trabalho corporal excessivo, de muita força, talvez leve a expressão do ator brasileiro ser excessivo muitas vezes, tá claro? Okay? Eu vi uma vez uma palestra do Yoshi Oida, e ele dizia que é um ator japonês que participou do grupo do Peter Brook, né? E ele dizia que a presença no palco, que a presença do ator, não era no palco, a presença do ator, ela tem que ter o dobro do tamanho dele e ficar um pouco para trás dele. Olha que interessante essa imagem. Como se o ator está ali e ele tem uma presença que percorre a sua própria presença, como se ele estivesse se vendo de costas. E como é que a gente usa esse espaço na anatomia? Contato. Né? A minha presença não está aqui, minha presença está aqui. Até dentro dos limites do meu corpo. Tá? Até para além do limite do corpo, né? Tá claro? Isso. Então minha presença não está só aqui, está aqui. Está em tudo. Eu tenho todo um espaço, né, em que eu estou presente também. Eu tenho que reagir o calor. O que a gente chama na eutonia, né? De contato com o espaço radiante. Radiante, né? Espaço radiante, exatamente. Então o ator tem que ter esse espaço radiante, com certeza. Nós devemos ter, né? Mas todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem que ter. Mas o ator principalmente tem que ter espaço radiante, tá? Todo artista de cena, né? Todo artista de cena, ator, dançarino, performer, né? Agora, a gente como eutonista também. A gente no nosso trabalho, quando eu estou aqui com você, eu fiquei vendo, será que eu fico aqui? Será que eu fico aqui? Eu acabei indo mais para trás, porque eu falei, não, eu estou muito próxima da Karen. Sim. Eu sinto que para eu poder ter um espaço em que eu preservo o espaço dela e preservo o meu espaço, tem um espaço ótimo da cadeira, né? Eu tinha uma coisa que eu tinha vontade de te perguntar, que é do ponto de vista pedagógico. Eu tô insistindo um pouquinho sobre isso com você. Porque eu tenho meus pensamentos a respeito disso. Hoje eu trabalho eu fui sua aluna durante toda a minha formação em movimento, né, em trabalho de eutonia que levava a gente a fazer a expressão do movimento. Se você tem um pensamento pedagógico que cria para você um pensamento de linha, de como a gente vai ensinando o aluno a perceber, na verdade, porque eu não acho que a gente ensina algo que ele vai aprender, ele vai perceber essa evolução do próprio movimento através da vivência da eutonia nas suas diversas camadas, né?
Isso é para você, eu não tenho linha. A minha linha quem me dá é o aluno. Ótimo. Tá? É que eu vou vendo o processo dele e vou trabalhando em cima do processo dele. O que você vê, né? Eu não tenho uma linha pronta, de jeito nenhum. Quem me dá a linha é o aluno. Eu sempre conto, por exemplo, que eu fazia a mesma aula para dar aula na época, tá? Mesma aula para a primeira turma e segunda turma. Nunca era a mesma aula. Sim. Porque eram alunos diferentes. Por mais que fosse, eu tivesse preparado a primeira aula para um outro, A mesma a aula resposta, você tem, quer dizer, a tua flexibilidade como alguém que observa e que está vendo o processo do outro e que você vai dando estímulo, é uma coisa, na verdade, é uma coisa de estímulo e resposta o tempo todo. O professor tem que trabalhar com estímulo, quem organiza tem que trabalhar com estímulo e resposta. Não tem que ver com nada pronto. Você sugere, e de acordo com a resposta, você dá uma nova sugestão. Você tem uma resposta, dá uma nova sugestão. Claro. Por isso que eu digo, não tem uma linha pronta. Quem me dá a linha é o aluno. Eu dou uma sugestão e ele que vai me dizer o que está precisando. E a partir Aonde do é que que eu ele posso diz, ir? você Claro. alimenta a sua consigna a partir do que você vê. Claro, claro. Sempre, depois, as pessoas não são iguais, né, gente? Cada um é diferente, sabe? Então, é importante a gente ter essa flexibilidade, esse olhar, quer dizer, eu acho que não é por nada, mas eu acho que para ser um educador, tem que ter muita flexibilidade e muita inteligência em saber observar. Tem que ser um grande observador, claro. Se nutrir da inteligência que vem do aluno, né? Quê? Se nutrir da inteligência Claro, que vem do aluno. claro, da resposta que ele está te dando. Está sugerindo uma coisa, qual é a resposta que ele está te dando? Não é que sabe, não é que eu quero aquela resposta. O que ele me dá é que eu vou pensar o que eu vou dar em seguida, tá claro? Não tenho nada fechado. Nada. Eu penso assim também, cara. Sabe? É só sugerir para poder ver o que acontece, sabe? Também tem que ter coisa. Acho que essa coisa um pouco lúdica que eu tenho desde criança, de coisa, eu também tenho como educadora, eu tenho essa coisa, essa flexibilidade do jogo também com o aluno, sabe? Tá? E como você vê o papel da música? A gente tem aí música? A gente tem aí um dito, né, que a gente não trabalha com música. Pois é. Eu tenho um pensamento sobre isso, né? Eu acho Pois que é, a música pode ser trabalhada num determinado contexto. Queria ouvir de você, o que você pensa do uso da música? A música é mais uma sugestão, tá claro? Você pode ir a favor dela ou contra ela. Eu posso ter a música rápida, eu queria fazer movimento. Eu decidi que eu quero fazer movimento lento com a música rápida. Sim. Claro. Ou ao contrário, numa música lenta, ou eu sigo com ela. Entrar no contraponto. É uma sugestão a mais, tá claro? Agora não deixa te dominar, ela é mais um elemento. Mais um a música é estilo, mais um elemento que está lá para você poder se movimentar. E você vai ver como é que dentro dessa sugestão, desse novo elemento, você vai se movimentar. O que ele está te pedindo, o que você tem vontade de fazer. Também acho que essa coisa da vontade é fundamental. Claro. Né? E quando essa coisa do prazer, é fundamental. Não quer sair do chão. E quando o aluno não quer sair do chão? Não quer sair do chão? Você já se deparou com isso, não? Eu acho complicado, né? Ele não querer sair do chão. Nesse sentido pedagógico. Pois é difícil, uma certa maneira. Não me aconteceu esse tipo de negação. Isso aí não me lembro totalmente. Já tem pessoas que têm mais dificuldade, mas acabam, de uma certa maneira, sendo estimuladas para sair. Agora, eu também eu acho como é que você estimula uma pessoa assim, você tem que observar e saber como é que você vai estimular a pessoa a sair. Eu diria, vamos e começar também, dos pequenos se ela estiver movimentos. deprimida aquele dia e não quiser sair do chão, I'm sorry, deixa eu ficar lá. Isso. Claro. Quem sabe ela está muito deprimida aquele dia. Ou cansada. Está cansada, tá? Então, e também eu acho que tem esse pulo do gato, né? De começar no pequenininho, de envolvendo o tônus do corpo, né? Sabe, como eu digo, eu acho que eu sou da sugestão, não da autoridade. Tá? A possibilidade da pessoa pesquisar, fazer e achar os seus limites e suas vontades, seus desejos, Os suas prazeres, possibilidades. Os seus Claro. prazeres, né? Suas possibilidades. Depois
depois dessa conversa bem comprida, não sei se foi tão Então, comprida assim. não, eu estou preocupada com ele, que ele vai estar. Eu tô tranquilo. É só às 8, cara. Não, eu acho que de repente rolar mais alguma coisa, a gente conversa outro dia, alguma coisa assim, tá claro? O que é a eutonia para você, Karen? Quê? O que é a eutonia para você, Karen? O que é eutonia para mim? Deixa eu dizer assim, uma frase, dizer o que é eutonia. Ela faz parte de mim, eu não sei dizer o que ela é, entende? Mas ela faz parte de mim, sabe? Eu acho que todo mundo devia passar por essa experiência, porque vai estar melhor com relação ao seu corpo, claro? E isso te dá uma relação também melhor com o outro. Tá? E com o planeta, né? E depois o homem é do coletivo, a verdade é essa, né? Nós somos do coletivo. Você vê o sofrimento que foi sair do coletivo, Pois né? é. E entrar no coletivo, e entrar no individual também, que foi a pandemia, quer dizer, Isso. tudo nós estamos no processo de transição, né? Tá? Uhum. E eu mesmo estou buscando alternativas, por exemplo, para sair um pouco dessa coisa da solidão estou procurando alternativas também, sabe? Mas tem que procurar. Elas também não vêm de graça para você, né? A única coisa que vem de graça é a vida, o resto. Pois é. E mesmo assim tem que batalhar, até comer, né? A gente agradece Pois é, que a verdade, gente verdade. teve pai e mãe para cuidar da gente na nossa primeira infância. Verdade. Esse é um outro assunto grande, mas que a gente vai deixar para outro dia. Pois é. O quanto que a primeira infância surge em Pois todas é. as idades da vida, né? E como a eutonia Pois é. é tão eficiente para Sim, ajudar pois a é. cuidar dessa primeira infância Não encarnada. quero. Uma coisa diferente, trabalho de pessoa postural, eu acho maravilhoso. Né? O trabalho de A questão de desenvolvimento. organização, você tá falando. organizar, postural, eu acho ótimo. Adoro fazer também, tá? Mas Tá bom. Obrigada, viu? então, obrigada a você, tá? O objetivo desses encontros que eu pretendo fazer, esse é o primeiro de vários que eu espero conseguir fazer, é trazer para quem não tem que ainda não conhece a eutonia, um pouco dessa história. Claro. Para que as pessoas possam conhecer ao que... para que pode... Podia ter falado da escola de eutonia, por exemplo, das professores que eu tive, alguma coisa assim, mas não falei nada, entende? Que professores maravilhosos, sabe? Na escola de eutonia. Alguma coisa que outra hora a gente conversa sobre